Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando. Tudo bem? Olha, antes da história, dá só uma olhadinha nessas duas alianças da nossa parceira Fonzag, que tem para vocês essa semana, já avisando naturalmente o Dia dos Namorados, né? Olha que coisa linda. Para concorrer a essas belezuras, é só se inscrever no canal, se é que você não é inscrita ainda, né? Dar o seu like, comentar a história, porque a sua opinião é sempre muito importante para a gente. Ativar o sininho para ser avisada sempre que tiver história nova e, muito importante também, acompanhar o vídeo até o final. Tudo isso, pessoal, vai ajudar a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, colocar no teu dedo e no dedo do teu amor essas duas alianças simplesmente fantásticas. Já pensou? E a nossa parceira Fonzag tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela loja online. Os links estão na descrição para quem se interessar. Boa história, boa semana e fiquem com Deus. Até que, algum tempo depois, eu descobri o verdadeiro motivo de eles terem desmanchado o noivado. O infeliz tinha engravidado outra menina. Como ele pôde, meu Deus? Agora, o pior nem foi isso. Depois de se separar da Brenda, para ficar com essa outra que estava esperando o filho dele, aos poucos ele foi se reaproximando e os dois, ele e a Brenda, começaram a ficar juntos. Não foi uma nem duas vezes que eu vi os dois juntos se beijando dentro do carro. Sabe, um dia, eu fiquei tão revoltado com aquilo que a procurei e conversei com ela. Brenda, como que você aceita ficar com um cara que você sabe que tem outra e que vai ser mãe de um filho dele, inclusive? A resposta que essa mulher me deu me deixou de queixo caído. Eu não esperava. Eu quase não acreditei quando ela falou aquilo. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Foi minha mãe que me contou. Olha, filha, eu conversei com a Esther ontem e você não vai acreditar. Mas a Brenda e aquele noivo dela desmancharam. A coitada tá toda jururu lá, tristonha, né? Toda desgostosa da vida. Desmancharam, mãe, mas que foi que houve? Não sei direito. A Esther também não me falou muita coisa. Só sei que eles terminaram. Imagina. Eu lembro dessa menina namorando esse rapaz desde que ela era bem novinha. Acho que foi o primeiro e único namorado que ela teve. Não deve estar sendo fácil para ela, né? Olha, eu custei a acreditar. De repente, nem fosse assim tão grave. Talvez tivesse sido uma briguinha à toa, porque as pessoas, às vezes, elas aumentam, né? A Brenda era nossa vizinha. E a minha mãe e a mãe dela eram muito amigas. Até porque já se conheciam fazia muito tempo. Viviam conversando ali, cada uma no seu quintal. Será que tinha sido uma coisa séria? Sabe, definitiva? Ou será, repito, que fosse só uma briguinha à toa que, de repente, tivesse tido assim uma repercussão maior do que era de fato? O fato é que a Brenda eu conhecia desde os tempos da escola, desde que éramos só adolescentes. Ela sempre foi uma menina linda. Eu era muito novo, imaturo, e mesmo a gente estando sempre assim tão próximos um do outro, eu tinha perdido a minha grande chance de confessar que gostava dela, porque eu gostava. Gostava e não era pouco. Eu nunca tive coragem de falar sobre os meus sentimentos, até porque, repito, era tão menino. Assim que completou 16 anos, ela conheceu o Fernando e acabou se apaixonando por ele, e ele por ela, e logo começaram a namorar. E tudo com a permissão dos pais. Imagine como eu me sentia quando o vi ali na casa da Brenda, e isso acontecia praticamente todo final de semana. Pro meu desengano, o namoro foi vingando, evoluindo, e já ia para mais de 6 anos. Olha o tempo que os dois estavam juntos.
Até noivos eles já tinham se tornado. E sabe o que era mais estranho em tudo? Sei lá, parecia até que eu tinha ficado parado no tempo. Preso naquele sentimento sem futuro. Eu não conseguia tirá-la da cabeça. Todas as outras meninas que eu conhecia, sabe, pareciam não despertar em mim nada de especial. Parece que nenhuma tinha o encanto dela. Eu não podia vê-la, que já me transformava. Mesmo sabendo que era um amor sem futuro, eu simplesmente não conseguia me desvencilhar. Ficava com outras meninas, claro. Até porque a gente precisa viver, né? Mas nenhuma tinha conseguido me fazer esquecê-la. Detalhe, ninguém sabia do que eu sentia. Quer dizer, tinha gente até que desconfiava, né? Mas nunca ninguém teve certeza, assim, absoluta. Até porque eu nunca conversei com ninguém, assim, de maneira muito clara, sobre o que sentia por ela. E até negava. Quando alguém começava a especular, eu dava uma disfarçada. Na verdade, com o passar do tempo, eu já tinha meio que me acostumado com aquela situação. Já nem tinha mais aquela sensação do começo de sofrimento, de padecimento, quando havia com ele. Quando vi os dois juntos ali, repito, era uma coisa que eu tinha de me acostumar, porque acontecia todo final de semana. Só pedia em pensamento que aquele Fernando cuidasse dela, que a fizesse feliz. Mesmo que não fosse comigo, isso era tudo o que eu mais queria, juro. Que ela fosse feliz, mesmo que, repito, fosse com outra pessoa. Então, imagine como que eu me senti quando a mãe me deu aquela notícia. Que a Brenda e o Fernando tinham terminado o noivado. Até para mim, que gostava dela, era difícil imaginar uma coisa dessas. Olha, eu fiquei tão atarantado. Não sabia o que pensava, não sabia o que fazia. Eu já estava conformado com aquela situação. Conformado com o fato de que ela não seria minha. Mas parece que eu fui atravessado por um terremoto quando minha mãe me contou aquilo. E a minha mãe notou que eu fiquei perturbado. Chegou a perguntar se eu estava me sentindo bem. No fundo, acho que ela até desconfiava do que eu sentia pela Brenda. Eu ainda demorei alguns dias para vê-la, para procurá-la. Por conta da correria do dia a dia, a gente não se via assim com tanta frequência, apesar de sermos vizinhos. Mas, na semana seguinte, acabamos nos encontrando ali na frente. Eu notei que ela estava assim, meio tristinha, semblante melancólico, e acabei entrando no assunto. Falei que a minha mãe tinha comentado comigo sobre o fim do noivado dos dois, dela com o Fernando, e quis saber se era verdade. Olha, bastou tocar no nome daquele rapaz, por os olhos dela já ficarem marejados. Ela confirmou. É verdade, sim, Marcos. A gente estava passando, né, por uma fase complicada e aí ele achou melhor terminar. Olha, apesar de tudo, juro, fiquei com pena dela. Seria hipócrita se dissesse que lá no fundo não tinha ficado feliz, porque era a minha chance. Só que ao vê-la daquele jeito ali, sabe, triste, amargurada, eu fiquei com pena e acabei falando que se ela quisesse, qualquer dia a gente saía para se distrair, para, enfim, se divertir. Ela sorriu assim, meio sem vontade, agradeceu e, enfim, nos despedimos. Coitada. Parecia estar sofrendo tanto. Devia gostar muito daquele cara. Eu só não entendia por que é que ele tinha terminado com ela. Imagine. Eu, por exemplo, daria tudo para ter 1 minuto da sua atenção. Ele que tinha tudo. Seus carinhos, seus beijos, sabe, seu olhar.
E ainda era apaixonada pelo cara. Tinha decidido terminar o namoro. Sabe, tem coisa que realmente não dá para entender. Se ele estivesse comigo, eu faria de tudo para vê-la sorrir. É como dizem, né? Deus dá asas a quem não sabe voar. Mais alguns dias se passaram e, pelo jeito, eles realmente não tinham reatado. E como nos encontramos de novo ali na frente, eu a convidei para sair. Como amigos, é claro. E mesmo diante da sua negativa, eu insisti. Falei que ela precisava se divertir, sair um pouco, em vez de ficar trancada dentro de casa, pensando no fim do noivado. No fim, para minha surpresa, ela acabou aceitando. Mesmo desanimada, ela de repente olhou assim para mim e falou: talvez você tenha razão, Marcos. Acho que preciso mesmo me distrair um pouco, né? Para resumir, fomos a um barzinho que eu conhecia e costumava frequentar de vez em quando. Um lugar assim, bem divertido, bem para cima. Olha, eu nem acreditei que realmente estivéssemos ali. Nós dois, só nós dois. Eu me senti o cara mais importante do mundo. Olhava assim para as outras pessoas e chegava a dizer para mim mesmo em pensamento: ninguém aqui está tão feliz quanto eu. E quer saber? Ninguém estava mesmo. Pelo simples fato de estar ali com a minha princesa. Quer dizer, minha princesa nas minhas fantasias, né? O problema foi que, apesar do meu esforço, ela não se animou muito. Ficou o tempo todo com aquele olharzinho triste, assim, olhando por nada. Procurei animá-la o quanto pude. Fiquei ali puxando o assunto o tempo todo. E, é claro, evitei tocar não só no assunto, mas no nome daquele cara, até para não piorar a situação, né? Até que, pelas tantas, ela me chamou para a gente ir embora. E eu, é claro, não forcei a barra, né? Aquele pouco tempo que ficamos ali juntos foi o melhor que eu já tinha conseguido em toda a minha vida. E eu então não quis estragar o momento. Durante toda aquela noite, eu fiquei ensaiando na minha cabeça um jeito de confessar que era apaixonado por ela. Só que o momento que ela estava atravessando era muito delicado e talvez não fosse o momento ideal. Eu não podia avançar o sinal e acabar estragando tudo. Era cedo ainda quando a deixei em casa, 10 e pouco da noite. A gente se despediu com um beijo no rosto, ela entrou, eu entrei na minha casa. Mas sabe, apesar de ter sido apenas um encontro de amigos, eu estava tão feliz, mas tão feliz, me sentindo nas nuvens. Naquela noite, em vez de deitar e tentar dormir, liguei o computador e fiquei olhando as fotos do seu perfil. Estava tão distraído que nem percebi que a minha mãe tinha aberto a porta, assim, bem devagar. Na verdade, a porta estava encostada e entrado no meu quarto. Estava ali, sabe, no outro mundo. A foto da Brenda estampada na tela do computador. E é claro que minha mãe notou. Ela limpou a garganta para chamar a minha atenção. E olha, eu levei um susto tão grande que quase pulei da cadeira. Não soube nem o que falar, né? Quando ela perguntou: que tanto que você fica aí olhando a foto dessa moça, Marcos? Olha, nem responder eu consegui. Fiquei tão sem jeito, até meio envergonhado. Mas ela, como eu já falei, não era certeza, mas que ela pelo menos desconfiava que eu gostava da Brenda. Ah, desconfiava. Minha mãe não é boba. Deve ter tirado suas próprias conclusões. E como ela vivia conversando com a dona Esther, acabou contando para ela aquele episódio que tinha me pegou olhando a foto da Brenda no computador. Aí adivinha, dona Esther contou para ela que eu e a Brenda tínhamos saído
E as duas ficaram pensando que estivesse rolando alguma coisa entre nós. Além da amizade, é claro. No fim, até a Brenda ficou sabendo da história da foto. E um dia, a gente conversando, ela quis saber. Então, Marcos, a mãe veio me contar uma história esses dias aí. Eu não acreditei muito, até porque. Mas diz que a tua mãe contou para ela que te pegou esses dias olhando uma foto minha no computador. É verdade? Olha, eu fiquei tão sem jeito. Simplesmente não soube onde enfiar a cara. Mas quer saber? Falei a verdade. Estava olhando uma foto do seu perfil. Eu tinha várias salvas ali, mas que não era nada demais. Mas ela ficou me olhando assim de um jeito meio desconfiada. É claro que alguém que fica olhando a foto de outra pessoa no computador e durante bastante tempo, alguma razão existe, né? Alguma coisa a pessoa está sentindo. Depois, quer saber, fiquei até me recriminando porque eu bem que podia ter aproveitado aquela chance e colocado as cartas na mesa, mas é que a pergunta dela chegou assim de repente, tão... E eu fiquei sem jeito na hora. Devia ter me preparado. Olha, nessas alturas, já fazia quase 2 meses que ela e o tal do Fernando tinham desmanchado o noivado. E pelo jeito, parece que não tinha volta. A verdade é que, mesmo não tendo certeza de nada, acho que a minha mãe e a mãe dela, da Brenda, começaram a mexer os pauzinhos para ver se, de repente, conseguiam nos juntar. Um domingo, por exemplo, lembro que a dona Esther nos convidou para almoçar ali na casa deles. E a gente nota quando uma pessoa começa a empurrar a outra para cima da gente, né? Ou vice-versa. Olha, parecia que a dona Esther queria tirar a filha daquela tristeza e ficou nos incentivando para começarmos a sair. Lembro dela falando: escuta, por que vocês não saem de novo, que nem aquele dia? Puxa, foi tão bom ver você se arrumando, Brenda. Ô, minha filha, ver você saindo de casa, sabe, para se divertir. E o Marcos é um rapaz tão bonzinho, né? Vocês já se conhecem desde criança. Ô, mãe, para de falar essas coisas, né? Ué, parar por quê? Em vez de ficar se lamentando aí, por alguém que de repente não tá nem aí mais para você, você devia tocar sua vida, viu? Prestar mais atenção, né? Em quem tá do teu lado. A gente ficou se olhando assim, sabe? Diante da declaração da mãe dela, mas nenhum dos dois fez nenhum comentário. E não era só a dona Esther que botava pilha, mas a minha mãe também. A Brenda só me olhava, né? Dava aquele sorrisinho assim, meio amarelo, mas não falava nada. Sabe, nesse dia, por exemplo, a gente acabou conversando depois. Deixamos as nossas mães ali e fomos tomar um ar lá fora. E foi nessa hora que ela falou: parece que essas duas aí se juntaram para ficar inventando moda, né? Daqui a pouco vão acabar até marcando o nosso casamento, sem a gente saber. Eu sorri assim, mas sabe aquele sorriso que você dá porque não sabe o que falar? Adorei o que ela falou. E como eu gostaria que fosse verdade e que ela topasse. O fato é que ficamos ali conversando sobre várias coisas durante mais de 1 hora, até que eu perguntei se ela não estava a fim de dar uma volta. Falei que a gente podia ir ao parque, que ficava ali perto. Ela hesitou um pouco, mas no fim acabou concordando. E olha, foi um passeio tão gostoso. Ao contrário daquele dia, quando fomos àquele barzinho, ela dessa vez conversou um pouco mais, sorriu um pouco mais, tá? Em vez de ficar com aquele semblante triste, sabe, aquela melancolia assim no olhar. Ela já devia estar se acostumando com a situação. Até porque, nessas alturas, já fazia mais de 3 meses que o Fernando tinha desmanchado o noivado com ela. E foi nesse dia que eu achei que era a hora.
E criei coragem para fazer uma coisa que sempre tive vontade. Estávamos caminhando assim no parque, lado a lado. De repente eu parei, segurei na sua mão. Depois olhamos para o lago. Tinha assim uns patinhos nadando ali na margem. E ela comentou que tinha achado lindo aquela paisagem. E foi nessa hora que eu me aproximei um pouco mais e falei: a paisagem é linda. Os patinhos também são lindos. Só que a mais linda de toda essa paisagem é você. Aliás, para mim, você é a garota mais linda do mundo. Ela se voltou assim para mim, visivelmente espantada e meio desconfiada também, talvez achando que eu estivesse brincando, mas não fez nenhum comentário. Aí de repente eu tomei o seu rosto assim nas mãos e bem devagar, prestando atenção no seu jeito, na sua reação, fui aproximando minha boca da sua. E quando vi que não tinha mais perigo, o tão sonhado beijo aconteceu. Um beijo que eu juro, pensei que nunca na vida iria acontecer no mundo real. Só na minha fantasia. E olha, só de tocar aquela boca macia, fazer aquilo que eu tinha tanta vontade e há tanto tempo, olha, eu quase desfaleci. Sabe o que é você sonhar com algo a vida toda e de repente ver aquilo acontecendo? O sabor da sua boca era igual ao que sentia nos meus sonhos, quando a gente se beijava na minha imaginação. Meu Deus, foi simplesmente o momento mais lindo que eu já tinha vivido, o mais sublime, o mais maravilhoso, o mais tudo. Olha, se eu morresse depois daquele beijo, juro que morria feliz, porque tinha realizado o maior sonho da minha vida, que era provar daquela boca. Depois do beijo, eu notei que ela ficou assim, meio sem graça. Inclusive não conseguiu me olhar assim direto nos olhos. E eu perguntei se estava tudo bem. Tá sim, Marcos. Será que tem como a gente voltar? Voltar? Mas nós acabamos de chegar. Você não está gostando aqui? Você falou que tinha achado tão lindo aqueles... Será que dá pra gente voltar? Por favor. Tá certo. Se você prefere. Olha, foi um balde de água gelada. Eu, naturalmente, não quis forçar a barra, né? Mas me senti tão frustrado. Sei lá, parecia que ela tinha gostado da minha iniciativa, ou se gostou, sei lá, não tenha se sentido à vontade depois, não sei. Eu tinha confessado que era apaixonado por ela. Mais claro do que aquilo, impossível. E ela não fez nenhum comentário. Aliás, até tentei entrar no assunto de novo, mas ela mais uma vez desconversou, dando mostras de que não queria falar sobre o assunto. Bateu a frustração. É claro que bateu. Porque, repito, aquele foi o momento mais sublime da minha vida. Assim que encostei o carro diante da casa dela, olhei no seu rosto e tentei mais uma vez retomar aquele assunto. Perguntei se tinha feito ou dito algo de que ela não tivesse gostado, mas, uma vez mais, ela só pediu para deixar aquela história de lado. Aí saiu do carro, sem sequer me dar um beijo de despedida, mesmo que fosse no rosto. Olha, eu fiquei com o coração tão apertado, principalmente porque desse dia em diante ela mudou comigo. Sabe quando a pessoa te evita? Mesmo quando nos encontramos ali na frente, ela não fica mais conversando comigo, como acontecia antes. Sei lá,
A impressão é de que ela tem se arrependido pelo beijo que a gente trocou. E isso me faz sofrer tanto. O tempo continuou passando, até que num domingo, para minha surpresa, aliás, para a surpresa mais desagradável de toda a minha vida, eu vi os dois juntos de novo, ela e aquele Fernando. E descrever o que eu senti em palavras é uma tarefa muito difícil. Eu nunca tinha sentido aquilo. E tomara que nunca mais venha sentir. Que Deus me perdoe. Mas foi uma sensação de morte. Eles estavam numa sorveteria ali na avenida, no maior clima, sentados assim, lado a lado e bem juntinhos. Só Deus é que sabe o que eu senti naquela hora. Será que tinham reatado? Já fazia mais de 4 meses que eles tinham terminado, quase 5. Só que pelo jeito tinham se reaproximado. Por incrível que pareça. Eu fiquei ali olhando para o rosto dela e olhando a cena, né? Os dois distraídos ali, rindo um para o outro. Aí quando cheguei em casa, acessei o seu perfil. Sabe, que eu usava para... Enfim, quando a gente só era amigo assim um do outro, na verdade nunca deixamos de ser apenas amigos. Só na minha cabeça que a gente tinha mudado de... Então fiquei ali, sabe, procurando o perfil dela e mandei uma mensagem, por ali mesmo. Perguntei se ela e aquele cara tinham feito as pazes, retomado o noivado. Mas ela disse que não. Que apenas tinham saído para conversar. Eu estranhei. Para dizer a verdade, não acreditei muito. Porque não tinha sido exatamente a cena que eu vi. Os dois não estavam apenas conversando. Estavam sentados juntos. E num clima assim que... O fato é que desde aquele domingo lá no parque, quando trocamos aquele único beijo, ela nunca mais me tratou do mesmo jeito. Ela continua fugindo de mim, me evita. Me trata de um jeito tão esquisito, como se eu fosse um estranho. Talvez esteja me tratando assim para eu me tocar, parar de procurá-la e, desse modo, evitar que eu me magoe com alguma palavra mais dura. Digamos que ela, de repente, se sinta obrigada a dizer que não sente nada por mim, que só me vê como um amigo. Às vezes a gente fica com pena da outra pessoa e até faz esse jogo assim de indiferença para a pessoa se tocar e quer saber. Talvez seja isso. Agora, sabe o que é pior? Tempos depois, eu descobri o verdadeiro motivo para ela e o Fernando terem desmanchado o noivado. O desgraçado tinha engravidado outra menina. Como que ele pôde, meu Deus? Mas o pior nem foi isso. Depois que se separou da Brenda para ficar com essa outra, essa que estava esperando o filho dele, aos poucos ele foi se reaproximando. Os dois começaram a se ver com mais frequência, a ficar juntos. Não foi nenhuma nem 2 vezes que eu vi os dois juntos e se beijando dentro do carro. Um dia, inclusive, conversei com ela. Perguntei como que ela aceitava aquela situação. Ficar com ele, mesmo sabendo que ele estava com outra. E que essa outra iria ser mãe de um filho dele. E ela ficou brava comigo. Eu amo o Fernando. Viu, Marcos? Não pode fazer nada. Aliás, eu queria te pedir uma coisa. Não se meta na minha vida, tá? Se é certo ou errado o que eu estou fazendo, é um problema só nosso. Você não tem nada com isso.
acabei levando uma dura só porque fiz uma simples pergunta. Quer saber? Me decepcionei um pouco com ela. E isso, para mim, é até bom. Na verdade, eu gostaria de estar sentindo raiva, ódio dela. Mas isso eu não consigo. Me decepcionei porque eu nunca imaginei que ela aceitasse se submeter a uma situação ridícula dessas. Ter um caso com um homem que já tinha sido seu noivo. Porque, na verdade, não tem outra palavra para definir. Os dois se tornaram amantes. Então, eu às vezes me pergunto como que ela pôde aceitar uma coisa dessa? Se rebaixar a esse nível. Sendo que ela pode dedicar atenção a quem a ama de verdade. Alguém que está tão perto e, infelizmente, tão longe ao mesmo tempo. Porque ela não me quer. Ela não quer o meu amor. E, pelo jeito, agora, não quer mais saber nem mesmo da minha amizade. De que adiantou provar o sabor dos seus lábios? O doce da sua boca, se a minha vida, depois disso, se tornou tão amarga? Pode haver, meu Deus, homem mais triste na face da terra do que eu? Quero tanto esquecer essa menina, deixar de amá-la. Mas parece que quanto mais força eu faço nessa direção, mais eu sou empurrado para outra. Parece que a cada dia que passa, esse amor me domina mais. Me faz ainda mais prisioneiro desse sentimento que não é retribuído. De que vale, meu Deus? Amar alguém que não me olha, que não se importa comigo, que não me ama, que não me quer. E na próxima terça-feira, 11 da manhã, não perca. Sabe, ele já chegou me intimando, agitado, nervoso. Cadê Valquíria, cara? A Valquíria? Mas como assim? Não se faça de bobo comigo, sujeito. Eu tô sabendo que vocês desceram juntos pra praia. A Mara me contou tudo. Você é muito traíra, sabia? Calma aí, cara. Também não é assim. Vamos conversar. Não vai ter conversa nenhuma, seu ordinário. Você sabia que eu gostava dela. Eu te falei, mas você nem ligou, né? Pois eu vou te dar o que você merece. De repente, assim no meio da conversa, ele se voltou para mim e falou aquilo. Emerson, por falar nisso, talvez a minha prima venha passar virada do ano aqui em casa. Se ela vier, eu vou te apresentar para ela, viu? Pensa numa menina bonita. Segundo o Rogério, meu vizinho, essa sua prima morava em Imbaú, interior do Paraná. Ele acrescentou que estava torcendo que ela viesse mesmo, porque se viesse, com certeza traria uma amiga dela junto, a Valquíria, uma garota com quem ele já tinha ficado várias vezes quando ia visitar os parentes lá na cidade deles. Aliás, os olhos do cara brilharam só de pronunciar o nome da menina. Pelo jeito, devia gostar muito dela. Pelo que me contou, se as meninas realmente viessem, estariam chegando logo depois do Natal. E o Natal estava pertinho. Faltava menos de uma semana, juro. Depois que saí dali, fui fazer outra coisa e nem lembrei mais daquela conversa. Simplesmente esqueci e fui tratar da minha vida. Fazia menos de um ano que estávamos morando ali. Mas eu e o Rogério acabamos nos tornando amigos. A seu convite, comecei a jogar bola com o pessoal no sábado, numa cancha que tinha ali mesmo no bairro. E desse modo, a gente acabou se aproximando muito, ficando amigos mesmo. Enfim, passou o Natal. Exatamente no dia 30 de dezembro, saí ali para fora de casa para tomar um ar e me deparei com aquela moça do outro lado do muro, no quintal da casa do Rogério. Era uma moça que eu não conhecia, nunca tinha visto. Me aproximei assim do muro e aproveitei para cumprimentá-la e perguntei pelo Rogério se ele estava em casa. No que ela prontamente falou que ele ainda estava no serviço. Lembrei que ele tinha me falado que
sua prima viria de Embaú para passar a virada do ano ali na casa dele. E perguntei se ela era a prima do meu amigo. Ela falou, não, eu também sou de Embaú, eu apenas sou amiga dele. A prima dele é a Mara, mas ela está lá dentro. E você, quem é? Eu sou o Emerson. Tudo bem? Era a Valquíria, a menina que fazia os olhos do meu amigo brilharem, só de pronunciar o nome dela. E olha, agora dava até para entender o porquê, viu? Pois era realmente uma menina linda. A gente ficou ali conversando e eu percebi que, além de bonita, ela era tão simpática e tão educada, tão delicada. Olha, não dá para negar, me senti atraído demais por essa moça. Aliás, pelo jeito como olhava para mim, notei que ela também devia ter me achado um cara bacana. Até porque esse tipo de coisa a gente percebe. Só que ficou nisso. Logo ela se despediu, entrou e ficou tudo por isso mesmo. Até que à noite, o Rogério me ligou, me convidando para sair. Disse que a prima tinha chegado, que a amiga dela também tinha vindo junto, e estavam pensando em sair para algum lugar. Ele queria saber se eu estava afim de ir junto com eles. Imagine se não, né? Me arrumei e nos encontramos ali mesmo na frente da nossa casa. Olha, o Rogério, de saída, já foi nos apresentando, fazendo festa, sem saber que eu já tinha conhecido a Valquíria. A prima dele também era bonitinha, mas não chegava aos pés da Valquíria. A gente então resolveu ir a um lugarzinho ali perto, que tinha música ao vivo. E foi uma noite assim bem gostosa e bem descontraída. O coitado do meu amigo ficou tentando se acertar com a Valquíria o tempo todo. Não parava de puxar assunto com ela. Mas sabe, deu para notar que ela ficou assim meio na defensiva, tirando o corpo fora. Eu percebi. Sabe quando o cara se aproxima e olha nos olhos dela, aí a menina disfarça, dá um jeito de puxar a cadeira. Sabe, às vezes, a gente se olhava de um jeito tão intenso. A Mara também ficou puxando conversa o tempo todo comigo, dando mostras de que tinha ficado interessada, mas o que eu podia fazer se eu tinha gostado da amiga dela? E olha, a não ser que eu estivesse muito enganado, senti que ela também tinha gostado de mim. Não perca, na próxima terça-feira, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Emerson e Valquíria em mais uma edição de A Força do Amor.